Olá, entusiastas da melhoria contínua, estou aqui com vocês para mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba. Aqui nós falamos sobre melhoria contínua, liderança, planejamento, gestão, inovação e, é claro, olhando sempre para o viés das pessoas que fazem as coisas acontecerem. E hoje eu estou aqui com a Fabiana e com a Jeane da Anjo Tintas e elas vão contar para nós um case de ESG, os desafios de implementação, o porquê, né? Os motivos, os agentes motivadores que fizeram com que a Anjo Tintas focasse num projeto robusto de ESG, quais foram os ganhos que a Anjo Tintas obteve com isso, em termos realmente de excelência, de power branding, e como que foi, né, o desenrolar desse tema ali dentro, considerando que o ESG é um assunto hoje muitíssimo relevante para muitas empresas já, obrigatório. Então, a gente acredita que conversar com quem está fazendo isso acontecer vai trazer muito conhecimento e cumprindo o nosso propósito do nosso podcast de transferir conhecimento, disseminar conhecimento e ajudar com que os profissionais possam conduzir seus projetos também, né, com suporte e com dicas de quem já está à frente e tem cases para nos contar. Sejam muito bem-vindas, a Jeane e a Fabiana, muito bem-vindas, obrigada por participar e principalmente agradeço muitíssimo em nome do Gemba Group por vocês estarem dispostas a compartilhar o case de ESG da Anjo Tintas. Mas antes disso, conta um pouquinho aqui para nós sobre a ocupação de vocês, né, qual que é o papel aí de cada uma dentro desse projeto. Então, pessoal, boa tarde, né? Prazer em estar falando com vocês aqui, com a equipe do Gemba Group, que tem vários podcasts legais. Eu acho que o tema ESG tem tudo a ver também com a questão do Lean, né? Eu sou Jeane Vieira, sou CEO da Talento Consultoria. A Talento é uma empresa que está dentro da Anjo há 28 anos já, cuidando do sistema de gestão da empresa e entre eles do ESG, que é um movimento que a gente já vem fazendo há muitos anos, que foi consagrado aí em novembro do ano passado com um atestado, né, de empresa realmente que adota boas práticas de ESG. Boa tarde, eu sou a Fabiana, eu trabalho na gestão ambiental aqui na Anjo, já atuo mais de 20 anos no segmento industrial, tanto na área de meio ambiente quanto a qualidade. E o ESG ele veio para contemplar, né, tudo isso, para nos ajudar a juntar todas as questões aí, governança, meio ambiente e o social. Legal. Mas vamos falar um pouco, então, né, desse foco, dentro desse tempo que nós temos aqui. E para quem não está familiarizado, meninos, vou perguntar diretamente, uma pergunta super objetiva de cara. Para quem não está familiarizado com o termo, né, ESG, gostaria que vocês falassem um pouquinho por que esse tema, esse assunto está sendo tão relevante para as empresas nos últimos anos. Então, o ESG, né, é a sigla para 3 pilares muito importantes: o Environmental, Social e Governance, que no nosso português é o ambiental, social e governança, né? É uma metodologia, a gente pode dizer, né, um modelo em que apresenta vários requisitos, vários pilares dentro desses três eixos, né? E é adotado pelas empresas que querem realmente mostrar um comprometimento com a questão da sustentabilidade, né? Não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade social, econômica, financeira, de governança, enfim, de empresas que se preocupam em morar nesse mundo, mas deixar também, né, um mundo habitável aí para gerações futuras. E o fato de ele estar tão em alta, né, é que o próprio mundo, a própria natureza, a própria situação, ela está nos forçando a pensar em ESG, né? Então, hoje a gente tem eventos climáticos muito sérios, a gente tem questões de ética, né, que entra na parte da governança muito mais cobradas, a parte de legislação muito mais cobrada dentro das empresas. Então, quem quer se manter no mercado precisa atender a parte de governança e o social, né? Nós vemos hoje várias gerações dentro das empresas, uma diversidade muito grande, né? E a empresa precisa coordenar esses 3 pilares de uma forma
que ela tenha o resultado que ela se propõe ter. Então, o ESG é fundamental para qualquer empresa que tenha esse objetivo. E por que, até uma questão assim, por que para o setor químico, né, particularmente para o setor químico, o ESG tem sido tão importante? Então, o setor químico aqui, sim, o setor químico é bem desafiador porque a gente trabalha com produtos perigosos, né? Nós trabalhamos com produtos inflamáveis, nós trabalhamos aqui com produtos que eles têm uma certa volatilização, que também geram resíduos perigosos. Então, isso é um grande desafio, né? A gente lidar com todos esses passivos que nós temos e também como é que a gente vai fazer para que as próximas gerações, né, não sofram com os nossos passivos, também com os recursos que a gente utiliza para a fabricação. Então, a gente tem que estar sempre buscando a inovação, melhoria, tanto na matéria-prima quanto na produção mais limpa, seguindo as legislações, né? Acho que essa questão acaba ficando mais pesada no setor químico também, Vânia, porque, assim, existem pesquisas, né, que mostram que quando a gente fala em sustentabilidade, a maioria das pessoas, ela liga a sustentabilidade à questão ambiental. E aí, a gente sabe que não é só isso, né, mas é isso também. E é aí que o setor químico, ele entra como, vamos dizer assim, um tipo de empresa mais vilão da história, né, em função de tudo isso que a Fábio falou. Entendi. Bom, aí a gente já entra como uma pressão, né? Uma pressão de um setor específico. Né? E como essa pressão, né, por sustentabilidade tem afetado o posicionamento das empresas do setor público, do setor químico? A correria está grande, né? Assim, eu vejo que cresceu muito a consciência com relação à necessidade realmente de adoção de boas práticas, né? Dentro do setor químico, fortemente a questão ambiental, em função de todos os aspectos ambientais que o nosso tipo de negócio ele tem, né? Mas também em função de outros, né? Em função de social, em função da empresa ter um bom posicionamento para estar bem no mercado financeiro, né? Estar bem posicionada no mercado financeiro, na necessidade no caso de uma necessidade de buscar algum fundo, buscar um empréstimo, alguma questão financeira. Então, ele tem, claro, um cunho maior em função do meio ambiente, mas como todas as outras empresas, os outros aspectos do ESG, que seriam o social e do governança, pesam, né? Fazem bastante diferença. E você como consultora, né, Giane, como que você vê a evolução do conceito de ESG no Brasil, né, dentro do contexto Brasil mesmo, e no mundo, considerando que alguns países já estão muito avançados, né? Então seria mais esse olhar, né, diante não só dessa comparação, mas enfim, como que você vê a evolução desse conceito? Assim, nós estamos atrasados, né? O ESG nasceu em 2004, então já fazem 20 anos, mais de 20 anos que o nome existe, né? Mas eu vejo que em termos de Brasil, o movimento ele tem crescido muito, né? Hoje a gente já fala em empresa ESG, já fala em profissional ESG, então a gente tem uma categoria grande de profissionais aí buscando se especializar para estar atendendo essa demanda que está crescendo dentro das organizações. E é como eu falei no início, assim, o Brasil, em função até do nosso clima tropical, né, a gente costuma dizer que nós temos vários países dentro de um só, então um lado do país sofre com seca, o outro lado sofre com enchente, o outro sofre com desmatamento, com queimadas. Então, assim, a empresa consciente, ela não tem como fugir, né, desse assunto. Dentro da questão social também, a desigualdade social hoje ela é muito latente, né, e o Brasil tem muito isso, né, nós somos um país muito desigual, então a questão do social ele também pesa. E a questão de governança, apesar da gente não ser um país com uma legislação, a gente até tem uma legislação que a gente pode dizer que é rigorosa, mas a gente falha na questão de fiscalização. Né? Então, a gente não tem uma grande fiscalização, uma fiscalização constante, uma fiscalização potente, que acaba fazendo com que muitas empresas ainda se sintam bem em não atender legislações.
mas isso já está muito mais evoluído, né? A gente vê aí, por exemplo, temas como a NR1, né, que é totalmente eixo social dentro do ESG, e que as empresas estão correndo. Por quê? Porque já existe, né, tem uma pressão, agora foi prorrogado, mas existe uma demanda de fiscalização que vai aparecer, que vai bater na porta das empresas, até para itens que não é novidade, porque o que está se pedindo não é novidade, as empresas já deveriam atender, mas que agora vai ter fiscalização. Então, assim, a empresa que quer estar bem, estar no mercado, né, e também atendendo a necessidade do cliente, porque a gente vem de situações que eu costumo dizer que, tipo, pandemia, que mudaram muito o conceito, né, do consumidor, o conceito do povo brasileiro. A gente está valorizando outras coisas, a gente está acreditando em outras coisas, né, as nossas crenças meio que até deram uma ajustada. E as pessoas realmente estão dando mais valor para empresas que atendem, né, que têm boas práticas ESG. O empresário que não se adequar, né, vai sofrer as consequências. Bom, nós sabemos, é visível, né? Não é segredo mais para nenhuma empresa que o ESG não é uma moda passageira. Até mesmo pelas questões que você trouxe, né? Pela necessidade de meio ambiente, pela desigualdade social, né? Por todo esse contexto dentro do ESG que envolve, né? Não, as pessoas, envolve processos, envolve o meio ambiente. Então, é claramente possível ver e que não é uma moda passageira. E como que você vê que isso vai proporcionar, né, uma mudança estrutural dentro das empresas? Então, eu vejo que vai ser assim, aos poucos, né? É uma legislação que vai sendo mais rigorosa e vai sendo cumprida com mais rigor, né? Vai ser exigida com mais rigor. É uma alteração climática que vai fazer as empresas pensarem no negócio de forma diferente, né? É uma composição de quadro em termos de pessoas, né? Hoje a gente aqui está no Paraná, né? A gente está aqui em Santa Catarina. Nós estamos em regiões de pleno emprego, né? Então, assim, é uma concorrência muito grande das empresas em busca dos melhores profissionais. E os melhores profissionais hoje, eles estão tendo como escolher onde trabalhar, né? Então, não vai ser algum fato pontual que vai fazer com que a mudança aconteça. Vão ser vários fatos que já estão acontecendo e vão trazer as empresas e os empresários para essa consciência. E isso nos 3 pilares, no ambiental, no social e no de governança. E existem barreiras regulatórias que acabam, né, causando dificuldades na implementação do ESG? Na implementação, na verdade, assim, os assuntos regulatórios, independente do ESG, a indústria ela já precisa cumprir, né, as legislações todas. Mas isso acaba fortalecendo mais o cumprimento, né? Porque a gente sabe que algumas empresas acabam não adotando todas as práticas, mas assuntos regulatórios não tem choro, a gente precisa cumprir e cada vez mais a parte de governança também começa a verificar isso, né? Porque assim, se eu deixo de cumprir algum assunto regulatório, uma multa que eu vou receber, ela é muito cara, ela é muito alta, né? Então, o que vale a pena? Vale a pena eu correr o risco ou eu vou me adequar e atender tudo aquilo que a legislação está pedindo? Mas sim, a indústria química ela tem bastante legislação, bastante mesmo. Fabiana, pode falar. O que vai influenciar nesse caso é justamente o segmento, né? Tem algumas empresas que têm uma legislação aplicável muito mais leve. O segmento químico ele tem uma legislação mais pesada. Mas o fato é, como a Fábio disse, uma empresa que quer ser ESG, ela não pode nem pensar em não atender uma legislação aplicável. É um requisito básico. Sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para a Fabiana, que está, né, literalmente dentro, né, do processo da Anjo Tintas. Quais são os principais impactos ambientais que são associados especificamente à produção de tintas e dissolventes? Falando, né, de indústria química.
Sim, principalmente a questão dos nossos resíduos sólidos, porque tudo que a gente gera, por conta que a gente trabalha com solvente, a gente acaba gerando um resíduo perigoso. E aí esse é o principal gargalo, né? Onde a gente precisa trabalhar na redução, numa produção mais limpa, conscientização do pessoal, aquilo que a gente precisa realmente descartar, a gente tem que ter coletores que eles são devidamente qualificados para receber esse resíduo e também tá transformando, né? Hoje a gente pensa, eu vou mandar para um aterro e findou. Não, o que a gente pode fazer? A gente tem hoje a economia circular, né? Então a gente manda para um aterro, mas esse aterro ele manda para coprocessamento, então ele se torna novamente uma fonte de matéria-prima, né? Então isso é bem importante. E como, Fabiana, como que o setor lida, né, com essa, você deu alguns exemplos aí, né, mas como que o setor lida mesmo com a gestão desses resíduos, né, e também, obviamente, da própria matéria-prima de uma forma responsável? Sim, aqui dentro a gente tem toda a coleta seletiva, a gente faz programas de conscientização com as pessoas. Todos os nossos coletores, antes de eles serem um coletor da Anjo, eles têm que passar por todo um ajuste, né? Verificar se ele atende à legislação, se realmente ele tem a licença para aquilo ali. A gente faz auditorias também nos setores. A gente está se preocupando também bastante com a questão da economia circular, de participar de programas onde a gente pode estar embalagens. Como é que a gente pode fazer para estar recolhendo essas embalagens nos clientes, devolvendo, indo para uma associação, onde além de ela gerar emprego, ela também vai retornar, evitando que a gente gaste matéria-prima para fazer uma nova embalagem. Então, hoje a gente está dentro desses programas todos. Eu acredito que a maioria das empresas nesse segmento, elas estão também com essa preocupação. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, mas aí é para as duas, né? Porque um é o viés, né, da Fabiana, que está ali dentro, né, do processo, na lista, diariamente imersa dentro desse contexto, e também, né, para a Giane, que acompanha todo esse projeto de implementação, acompanhou até a certificação. Queria ouvir das duas, né? Quais foram os principais, do ponto de vista da Giane e do ponto de vista da Fabiana? Quais foram os principais desafios que vocês encontraram quando decidiram implementar, né, um programa de ESG e olhando com responsabilidade, principalmente foco de chegar até o fim e conseguir a certificação e ter certeza de que o projeto realmente foi implementado, né, na sua integralidade? Uhum. Então, o primeiro grande ponto, e aí isso a gente não foca somente em ESG, mas, por exemplo, o Talento trabalha com várias normas e é sempre o primeiro grande desafio, buscar o comprometimento da direção, né, da direção da empresa. Então, na Anjo, uma grande parte das práticas que a gente tem dentro do escopo ESG hoje não são práticas novas, recém-implantadas, né? A empresa já tinha uma questão social muito forte, já teve certificação da ISO 14001, que é ambiental, tem a certificação da ISO 9001 há mais de 25 anos, então, assim, já era uma coisa muito de cultura, já né, uma coisa muito de cultura. Só que o ESG, os nossos diretores, eles tinham a visão que os empresários hoje têm. Isso não é moda? Vamos investir nisso, né? Por que isso é importante? Então, o primeiro grande desafio que eu vejo é ter a direção do nosso lado com relação ao projeto, né? A gente tem um CEO, que é o Felipe Colombo, que compra, né? Que conhece muito dos assuntos, está sempre muito ligado nas inovações, e a gente tem 5 diretores que também contribuem com esse processo. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio de toda empresa. Não foi difícil a gente consensar que era uma coisa muito importante para a Anjo. E aí, depois, então, vem todo o outro público. Porque quando a gente fala de ESG, nós estamos falando de várias áreas, né? Não é uma certificação ISO 9001 que a gente muitas vezes lida mais com ou processo produtivo, ou prestação de serviço, enfim, laboratórios, no caso da Anjo, né? ESG é todo mundo, é desde o porteiro, da pessoa que está lá na recepção,
até o CEO, né? E todos os setores. Então, é muito consciência, sabe? Mentalidade, é uma coisa de cultura. Então, não é assim, né? De um dia para o outro que a gente vira a chave. Mas eu penso que, então, desse contexto que a Anjo já tinha, a gente não teve tantos problemas com relação a isso. Mas os modelos que a gente tem hoje, para atestar que uma empresa é ESG, ele trouxe realmente algumas novidades, temas como matriz de materialidade, por exemplo, que não era um assunto que a gente dominava, né? As próprias partes interessadas do negócio tiveram que ser revisadas, a gente viu que algumas não eram tão abordadas dentro da gestão da empresa. Comunicação realmente com a sociedade, de olhar o que a sociedade quer, de colocar os meios de comunicação à disposição. Os parceiros, né? Quando a Fábio fala dos coletores, dos fornecedores, então o ESG ele começa dentro da nossa casa, mas a empresa que é uma empresa certificada, ela tem o compromisso de espalhar isso pela cadeia de fornecedores, de distribuição, enfim, né? Então, principalmente pessoas. Eu penso que o grande desafio é pessoas, as várias partes interessadas. E assim, às vezes ele precisa de um sistema, mas é um investimento. A empresa coloca o dinheiro à disposição, vai lá, implanta, né, treina as pessoas. Agora, a consciência, a mentalidade ESG, essa sim, essa é desafiadora. Bom, O que a Gê está falando é a cultura, né? A que às vezes trata assim o ESG como algo separado, né? Ou apenas um requisito, mas na verdade não, ele faz parte, né? Ele tem que fazer parte da cultura. Então, o trazer essa cultura para dentro, que a gente, como a Jane falou, a gente vem desde direção, CEO, tudo mais, até chão de fábrica, são diferentes tratativas. Então, para a gente disseminar essa cultura dentro do chão de fábrica, é muito treinamento, muita conversa. A linguagem é uma linguagem diferente, tem que ter mais exemplos práticos daquilo que a gente está falando. A maneira de se reportar, o porquê que a gente tem que medir tal indicador, o porquê que precisa, o porquê que é importante. Até mesmo os nossos parceiros, que são os coletores ou fornecedores, mas por que eu preciso de uma licença para eu coletar um plástico aí na Anjo? Por que eu preciso de uma licença para eu coletar, enfim, qualquer coisa aqui dentro? Então, a gente precisa, né, levar uma coisa bem diferente, bem didática, porque eu gosto muito de falar para o pessoal quando eu vou dar treinamento, que além da questão ambiental, a gente tem um social muito forte ali, né? Porque quando eu separo o resíduo, além de eu estar ajudando a questão ambiental, que eu estou evitando de pegar recursos naturais para fazer alguma coisa, evitando de colocar também, jogando no lixo isso, o que está acontecendo? Eu também estou ajudando pessoas, são os catadores, são os coletores que trabalham com esse material que é a fonte de vida deles, né? A fonte de renda. Então, eu acho isso bem importante. Eu gosto bastante de estar colocando isso nos treinamentos pessoal. Fabiana, eu escuto sempre falarem que a governança normalmente, que é um tripé importante do ESG, ela acaba sendo esquecida, né? A gente sempre ouve isso nas rodas de conversa quando o tema é ESG, a gente vê em eventos, escuta aí nos eventos também, a governança acaba sendo, que é um dos principais tripés e acaba sendo esquecido. Como que aí na Anjo vocês estão cuidando, né, para que isso não aconteça? Até a Jane, eu acho que ela pode falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, mas acredito que talvez, né, ali na governança os resultados eles não aparecessem tão tangíveis, né, a mensurar a curto prazo. Geralmente a gente pensava, o ambiental, o social são mais visíveis, eu estou destinando corretamente, eu estou ajudando tal e tal instituição, e talvez a governança ela não aparecesse tanto, né? Mas eu acho que a Giane ela tem mais propriedade para falar sobre a governança do que eu. Realmente, governança é o mais diferente, né? E as pessoas têm mais dificuldade em fazer a ligação entre a prática e governança. Então, quem entra na governança?
né? Então, na governança entra desde a direção da empresa, que pode ser composta aí só por uma diretoria, mas no caso da Anjo, a gente tem o conselho de administração, né? Então, toda a constituição do conselho de administração, todo o funcionamento desse conselho, o envolvimento dele na tomada de decisão dentro da empresa, questões fortes de ética e transparência, né? Então, isso também é um ponto muito positivo na Anjo, porque, assim, eu falo isso com propriedade porque a gente tem muitos clientes. Em vários clientes, não é que não sejam transparentes, mas a gestão é mais centralizada na direção. Os resultados são mais divulgados, mais conhecidos pela direção. Na Anjo, não. Nós temos, há mais de 20 anos, por exemplo, um programa de participação dos resultados, que todos os meses coloca na tela o que a empresa deu de resultado, onde que está bom, onde que está ruim, pontos que nós temos que tomar alguma ação, né? Os nossos diretores fazem constantemente reuniões com a liderança, com os profissionais, para dizer assim, ó, nós estamos nesse patamar, nós queremos ir para esse outro ponto. Então, isso reflete, isso é a transparência, né? Todos os profissionais entenderem a gestão da empresa. E desde questões como o organograma, né, como o próprio compliance. Então, são assuntos que estão menos relacionados ao dia a dia das pessoas do que as questões ambientais e sociais. Então, talvez as pessoas tenham mais dificuldade, né, em relacionar a governança com o seu dia a dia. Mas, sem governança, nem se começa, né? Porque o ambiental e o social acaba vindo depois de se ter o alicerce de governança muito bem estruturado. E como equilibrar, né? Como é possível equilibrar, né, os interesses sociais, econômicos, ambientais, sem comprometer a competitividade? Olha, Vânia, uma empresa que assume, né, que decide ter o ESG como uma prática, enfim, dizer que a sua empresa é ESG, ela tem que ter consciência de que existe muita doação, né? Eu penso que a grande dificuldade da maioria das empresas hoje é sempre responder a pergunta: o que eu ganho com isso? Né? Porque cuidar do meio ambiente parece que não traz dinheiro de volta. Fazer ações sociais, cuidar da ação do social, parece que não traz dinheiro de volta também. E a governança está ali naquele sistema de que tem que ter, né? Mas é necessário e é totalmente possível. E eu digo mais, que além de ser possível, é o caminho para a perenidade de uma empresa a curto, médio e longo prazo. Só vai estar no mercado, daqui a alguns anos a gente vai ver, realmente, a empresa não fez, se perdeu, o negócio não foi para frente. Porque, para mim, a ESG é um caminho de volta que a empresa tem como objetivo se manter no mercado. Não tem como não se envolver com as questões sociais, ambientais, com as questões de governança. E é possível, totalmente possível, se comprometer com os 3 pilares, sem dizer assim, minha empresa vai falir, meu negócio não vai para frente. Não, muito pelo contrário, o pensamento é justamente o contrário. A minha empresa vai para frente a partir do momento que eu atender esses 3 pilares. Uma das perguntas que fazem também, que é tanto esforço, implementar o ESG não é fácil, é desafiador, né? Tem seus benefícios claros. E eu gostaria de saber se a Anjo Tintas também identificou algum benefício na reputação da marca, né, perante a sociedade. Foi possível? Vocês têm colhido frutos disso? Muito, né? Nós tivemos a certificação em novembro do ano passado, mas é uma informação assim que é sentida no mercado, né? E aí é como eu te falei, a gente sempre foi uma empresa com ações ambientais, com ações sociais, sempre foi vista de forma positiva no mercado, né? Eu acredito muito que essa adoção das boas práticas, o nosso atestado de empresa ESG, isso tenha e continua contribuindo para a nossa boa imagem. Eu acho que é mais um não desmerecer, né, e não o que acrescentar, né? A Anjo veio solidificar realmente, confirmar no mercado aquele compromisso que ela sempre teve.
Legal, legal. E tem uma pergunta também aqui que a gente selecionou, que eu acho super importante, né? Como que o ESG influencia nos projetos de inovação, como, por exemplo, o desenvolvimento de tintas melhores, mais ecológicas, enfim, no processo de inovação como um todo. O ESG tem influenciado vocês a caminhar de uma forma mais tranquila em relação a isso? Mais facilitada, eu diria? Tem, a Anjo tem a inovação como um dos seus valores, né? Há muito tempo se pensa em produtos mais sustentáveis, realmente muitos anos. O que o ESG fez de diferente? Agora, ele é um item obrigatório na análise do desenvolvimento de novos produtos. Então, a pergunta, como que a gente pode fazer esse produto com o mesmo desempenho de uma forma mais sustentável? Ela permeia todos os desenvolvimentos de todas as 4 linhas da empresa. Então, as nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento, elas estão constantemente, por exemplo, em contato com fornecedores, trocando figurinhas com o mercado, testando novas matérias-primas, justamente para aumentar a questão da sustentabilidade, inovando nos nossos produtos. Para isso, a gente tem algumas ferramentas. A gente tem uma parceria forte com a UFSC, né, com os laboratórios da Universidade Federal de Santa Catarina no desenvolvimento de produtos inovadores e mais sustentáveis, com fornecedores também. Hoje a gente tem um produto que utiliza resina, né, que é uma matéria-prima importante da tinta, e é feita de PET. Então, a gente tem a tinta reciclada, que é tinta feita de borra de tinta, né, que entra no caso que no exemplo que a Fábio citou de economia circular, né, dos resíduos estarem voltando para o processo de serem transformados em novos produtos. Nós temos tinta emborrachada, que tem o apelo ambiental de maior conforto térmico, conforto acústico, solventes da linha Eco, né, ecoeficiente, que são solventes com menor taxa de volatilidade. Então, assim, tem uma gama de produtos desenvolvidos com inovação e com a questão de mais sustentabilidade. Legal. Bom, indo para a reta final, obviamente, quem está acompanhando, ouvindo esse podcast e aprendendo um pouco mais sobre os desafios e também os benefícios, né, da implementação de um programa de ESG, quer saber como começar. Então, eu queria assim, que você pudesse sintetizar de uma forma resumida os principais pontos. Assim, uma empresa ela já entendeu que esse é o caminho, que não é um caminho sem volta, não é moda, e também muito menos passageiro. O ESG é uma realidade para a sustentabilidade das empresas. Quais seriam os principais passos, né? O que uma empresa que quer iniciar isso, por onde começar e os principais passos para implementar o ESG? Então, a Talentos trabalha com isso, né? Existe as metodologias, vamos dizer assim, os frameworks, que são os roteiros, né, que a gente utiliza, mas a base é um diagnóstico, que é justamente saber aonde a empresa está, em que nível a empresa está, em termos de adoção de boas práticas de ESG. E é muito legal, porque muitas empresas não têm noção do quanto elas já têm de boas práticas, né? Então, esse diagnóstico, ele vai dar a situação da empresa, vai demonstrar onde a empresa está, e a partir daí, então, a gente começa a implantar aquilo que a empresa ainda não tem. Sempre lembrando que não existe receita pronta. Então, depende do negócio, depende do tamanho da tua empresa, depende da região onde tu está. Então, por isso a importância também de um acompanhamento, de um suporte, né? Porque a gente até pode ouvir as boas práticas de uma empresa ou de outra, mas não é tudo que é aplicável, porque foi aplicado, por exemplo, na Anjo, que vai servir para a tua empresa. Depende do teu negócio, depende da legislação aplicável ao teu negócio. Então, esse é o passo a passo. Primeiro diagnóstico e depois aí ver o que está faltando para implementar realmente. E quais seriam as áreas envolvidas, né? O que você indica a alguma empresa que está começando a desenhar aí esse projeto? Quais são as áreas, os profissionais da empresa e as áreas indicadas a envolver na construção da estratégia para implementar o ESG? Então, nós recomendamos fortemente a constituição, né, a construção de um comitê de sustentabilidade. Então, hoje a Anjo tem esse comitê, justamente com várias áreas envolvidas, né, tipo, na Anjo
desde a área de gestão de pessoas, o pessoal de laboratório, o pessoal de produção. Então, é praticamente uma representação de todos os setores da empresa, porque ao responder às questões do ESG, a verificar os requisitos de cada pilar, a gente vai identificando quais são as áreas que precisariam estar trabalhando para atender aquele pilar, né? E aí a gente vê realmente que é uma metodologia de muita abrangência, porque todo mundo é envolvido, né? Então, desde setor de compras, financeiro, contabilidade, com as auditorias, conselho de administração, diretoria, chão de fábrica, então, assim, é todo mundo. Então, o ideal realmente é fazer um comitê de sustentabilidade com essa diversidade para que todo mundo possa enxergar a aplicação do ESG na sua área. Muito legal, esse tema aí é vasto, como disse, vocês deram um exemplo do case, né, super exitoso da Anjo Tintas, ainda mais uma indústria química, né, uma indústria dentro desse setor, com certeza a complexidade às vezes até pode ser um pouco maior, mas é um tema aí que está reverberando no mundo corporativo e é bem importante a gente trazer isso para o nosso podcast que fala sobre melhoria contínua e o ESG está absolutamente vinculado à melhoria contínua, né, de tudo que envolve a sociedade, as pessoas e, obviamente, o impacto na nossa economia. Jeane, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada pela tua contribuição, né, como consultora e responsável aí por conduzir os profissionais da Anjo Tintas nesse programa, nesse projeto para receber a certificação. Obviamente, a certificação não é o objetivo final, né, é apenas uma formalização, porque dentro da empresa aí, como você mesmo falou, há muitos anos existe uma cultura voltada e olhando preocupada para isso. Agradeço também a Fabiana, que participou parte do nosso episódio e infelizmente aí caiu a conexão, não conseguiu se restabelecer novamente para finalizar com a gente, mas fica aqui meu agradecimento a você, Fabiana, que esteve aí à frente junto com a Jeane, obviamente outros profissionais, muitos profissionais se envolveram dentro desse projeto e vão continuar engajados, né, porque não tem fim, é um projeto contínuo, é uma ação contínua. Eu agradeço a vocês por terem compartilhado o case, permitido aí transmitir esse conhecimento, né, e disseminar ainda mais essa cultura que vai impactar positivamente a nossa sociedade. Muito obrigada. E a vocês que ficaram conosco aqui até agora, assistindo e ouvindo o nosso podcast, agradeço muito a atenção e eu vejo vocês na próxima semana.